Olá a todos, saudações! Estamos aqui com mais um vídeo, né? No vídeo de hoje eu queria falar uma coisa bem interessante, que é o famoso LD, ou leves defeitos. Peças que estão com defeito e a gente depois não sabe o que faz com eles. Aqui no ateliê a gente tem um controle de qualidade muito grande. Eu chego a ser chato mesmo com o que vai para o showroom e o que não vai para o showroom, né? Então, por exemplo, peças que a gente só esmalta ou mesmo com a pintura independente, peças que tem os pinholes, né? No vídeo provavelmente não vai aparecer, mas essa peça ela tem pinhole. Para quem não sabe, quem está começando na cerâmica agora, pinholes são pequenas bolhazinhas ou furinhos que aparecem na peça, muitas vezes causada por causa de gases que estão saindo da peça durante a queima ou alguma falha na composição química do esmalte na hora que a gente está fabricando, mas normalmente é por causa da queima. Tempo de patamar ou a peça foi biscoitada numa temperatura menor, aí os gases querem sair, o esmalte está protegendo, então ela explode, é como se fossem pequenos vulcõezinhos, né? Imagina microvulcões, né? Então ela fica com pontinhos assim, com bolha, ela fica áspera. Isso pode dar a bolha, como pode dar também o pinhole, tá? Então são problemas que a gente acontece dentro de um ateliê, já aconteceu com todo mundo. Aqui no ateliê acontece com uma certa frequência. Tem peças que aceitam a requeima, né? Outro dia uma aluna falou que ela ficou chorando quando ela fez a primeira queima dela no forno e as peças ficaram com defeito. Ela não sabia que podia fazer requeima. Depois ela ficou sabendo que podia fazer a requeima. Ela voltou com as peças para o forno e queimou novamente e as peças saíram um sucesso. Então, hoje eu queria falar das peças com defeito, né? Aqui no ateliê, e eu já ouvi outros ateliês usando a abreviatura LD. Então, nós vamos chamar aqui também, né? Vamos usar a abreviatura LD, leves defeitos. Alguns defeitos, para mim, não são tão leves assim. Eu não venderia uma peça que tivesse pinhole, porque fica áspero, fica ruim de pegar na mão. Então a gente tem que achar uma outra utilização para essas peças LD, né? Às vezes acontece do cliente pedir um determinado, aqui eu tenho a minha caixinha de surpresa, né? Essa caixinha aqui, ó. Nessa caixinha aqui, por exemplo, o cliente queria um determinado tom de cor-de-rosa. Só que eu não faço cor-de-rosa aqui porque eu não uso, as minhas peças não combinam com rosa, eu acho, né? No meu modo de pensar, no meu design, no design do meu ateliê, eu não faria uma jarra cor-de-rosa. Mas a cliente queria uns petit fours em um determinado tom de rosa. E eu fiquei testando vários tons de rosa. E aqui, ó, esse é mais fácil, né, de ver. 2 tons de rosas bem diferentes e tal, até ela escolher um tom de rosa. Hoje eu acho muito mais prático ir no nosso fornecedor e comprar o esmalte rosa já pronto, não me dá dor de cabeça, já tenho certeza que o fornecedor de boa qualidade, o esmalte já foi testado e retestado, outros colegas ceramistas usam, mas o que eu vou fazer com isso? Isso para mim são peças LD. Então eu tenho uma caixa de petit four aqui de vários outros clientes. Esse daqui era uma cliente que ela queria vermelho com um tom de bege, mas não ficou o tom ou a mistura que ela queria. Outros com o temoco, mas que tem uma frase aqui, né? E essa frase, às vezes, dependendo da camada de esmalte que a gente dá, o carimbo desaparece. Então eu tenho uma caixa aqui com LD. Eu tenho várias peças, balls com LD. O que eu vou fazer com isso? Eu vou jogar fora? Não.
Essas peças eu guardo ela para fazer alguma outra coisa. Eu tenho a vontade, né, e já está aparecendo, já está surgindo. Um dia eu mostro para vocês, eu vou fazer um passeio pelo ateliê. A minha ideia é ter um ateliê verde, um ateliê com muita planta, muita coisa. Então, no showroom mesmo, a gente já coloca um vasinho com uma suculenta, com uma bromélia, alguma coisa assim. Eu, infelizmente, eu não tenho a mão boa para orquídeas. Eu consigo matar todas as orquídeas. Mas eu amo orquídea, mas eu não posso tê-las. Eu não tenho cuidado com orquídea. Bromélias, cactos e suculentas, eu acho que é mais a minha cara. E já está virando assim a planta do ateliê, né? Então vamos voltar aqui ao LD. O que eu posso fazer com esses LDs? Esse LD que fica aqui na caixinha, eu falo que é o meu, uma caixinha de surpresa, né? Então, quando o cliente chega, ele já sabe da caixinha de surpresa, né? E a caixinha fica em cima de um balcão, numa área bem estratégica. Então, como que a gente pode fidelizar o cliente através de LD? Olha que coisa mais contraditória, né? Já que eu não vendo uma peça LD. Acabei de falar que eu não gosto de vender uma peça com defeito. Mas eu posso fidelizar um cliente através do LD. Imagina o cliente chega aqui no ateliê ou para visita, é independente, tá, gente? Né? Aqui, eu e minha equipe do ateliê, nós fazemos isso. É mesmo o dia que eu não estou. Chegou uma pessoa para visitar o ateliê. Veio por alguma informação, um folder, ficou sabendo, está na cidade, veio visitar o ateliê ou veio escolher um presente e não achou aquele presente que ele queria. A gente fala, não, já veio visitar, toma um chazinho e tal, a gente oferece sempre um chá. E depois, na hora que a pessoa vai embora, a gente fala, olha, nós temos essa caixinha, ela fica fechada. Aí a gente tem essa caixinha, que é a caixinha de surpresa. Abre a caixinha e fala, você tem direito de escolher uma peça e levar para casa. Gente, a fisionomia da pessoa, a expressão dela, até a expressão corporal da pessoa muda. Porque ela está ganhando uma coisa, ela está ganhando um mimo. Ela não vai ver, eu não preciso falar que isso aqui é um LD, não. Aí ela vai escolher a cor. Nossa, amei esse cor de rosa aqui. Entendeu? A cliente, ela vai, dentro dessa caixinha, ela vai escolher um tom verde fosco, que é a cara dela. Ela vai escolher um temoco, ela vai escolher um verde, que para mim o meu verde deu errado. Ela precisa saber que isso está errado? Não, ela está achando lindo, maravilhoso. Entendeu? E ela está levando um mimo, está levando uma lembrança do ateliê. Então, isso é uma forma da gente cativar o cliente, entendeu? Da gente fidelizar um cliente, né, que frequenta o ateliê. Eu não vou sair pela rua distribuindo isso ou colocar lá fora. Apesar de que eu tenho uma vizinha que é muito engraçado, porque as peças com biscoito, quando o biscoito quebra, esse biscoito, eu vou chegar mais próximo. Eu não sei se a gente consegue pegar, mas ele é um biscoito esfolado, ele quebrou na hora, ou foi a bolha de ar que tinha aqui, ou na hora de colocar ou de tirar dentro do forno, eu bati e ela quebrou. Então essas peças de biscoito a gente vai ajuntando. Hoje aqui eu vou utilizar essa peça de biscoito aqui para outra coisa. Ela é um vasinho para cactos ou suculentas, tá bom? Então ela é um vasinho que eu vou queimar. Esse modelo eu faço ela sempre em raku. Nós vamos ter no mês de junho agora uma feira aqui na cidade, que é uma feira de flores. A gente participa, né, com um stand de vasos. Eu faço demonstração de queima de raku lá também. E as pessoas costumam fazer até a venda casada, né? Coloca a flor da gente, ou a gente faz um mostruário, né? Porque lá é só permitido
comercializar as flores que eles têm lá. Então eu não posso plantar aqui e levar já plantado para vender nessa feira, mas eu posso vender os nossos vasos de raku. Mas peças que estão com defeito, que eu não vou fazer raku com essa aqui, porque está esfolada, está quebrada, né? Então essa peça para mim não tem utilidade. E aqui no ateliê eu não vou ter uma peça no meu showroom com uma peça quebrada, ou eu não vou gastar esmalte de raku para poder fazer raku numa peça que eu já sei que está quebrada. Essa peça, quando a gente tem uma quantidade X, né? A gente tem uma perda aí, a gente sabe que num ateliê de cerâmica, do início do processo, do fazer, até a segunda queima ou terceira queima, a gente costuma ter uma perda aí, que dependendo do ateliê, que tiver um controle muito bom, tem uma perda de 5%. Um ateliê com um controle médio vai ter uns 10%. Aqui no ateliê a gente está abaixo da média. A gente perde está na média, que a gente perde entre 5% e 10% de peças do zero ao final, tá? Então, acabou de fazer, secou a peça, deu o acabamento. Depois que deu o acabamento no torno, a peça está seca para ir ao forno. A gente vê que ela está com trinca, essa peça eu reciclo. Queimou, trincou, joga fora. A gente não usa mais. Então eu tenho uma vizinha aqui na minha rua que é ótima. Outro dia a vizinha chegou aqui assim, bateu na porta, tal, eu fui atender, oi, tudo bem, tal. Ela, aqui, tem muito tempo que o senhor não joga lixo fora, né? Aí eu pensei, falei assim, gente, eu jogo lixo fora todo dia, né? Aí eu falei assim, mas como assim? O que a senhora quer dizer com isso? Assim, não, porque eu amo o seu lixo, eu reciclo tudo. E me chamou na casa dela. Eu cheguei na casa dela, o que tinha de peça minha de biscoito, ela usa pintura a frio, faz colagem, faz papietagem, tudo plantado. A casa dela, a garagem e um jardim que ela tem no fundo da casa, todo decorado com minhas peças de biscoito quebrado. Aí eu passei a juntar para ela e hoje a gente, né, fechou uma amizade que a gente não tinha tanta amizade assim. Eu nunca tinha conversado com essa vizinha. Foi até engraçado demais quando ela chegou aqui perguntando se a gente não coloca lixo para fora. Porque eu nunca tinha parado para conversar com ela, né? Outra coisa, vamos lá, vamos falar da fidelização de clientes através de LD. Isso aqui são os porta-shows que eu faço aqui no ateliê, tá? Mas de repente, um porta-show que eu faço, esse daqui deu pinhole no fundo, aqui no fundo, ninguém vai ver. Ninguém sabe que o pinhole está aqui, mas eu sei. Eu estou sabendo que tem. Os meus parceiros, pessoas que trabalham comigo aqui no ateliê, né, sabem que eu já não vou gostar dessa peça, então já separa. Já sabe, essa peça não tá boa, o esmalte não fundiu, o verde não saiu do verde que o pimenta queria. Essa peça está quebrada, então essa nem deveria estar aqui, já vou colocar ela para lá, está quebrada. O esmalte não fundiu, não ficou o tom desejado. Então essas peças aqui são LD, mas de uma forma, um formato visual diferente que eu posso utilizar para fidelizar um cliente que eu já tenho. Diferente da caixinha surpresa, né? A caixinha de brinde. O que eu faço com isso aqui? É o nosso porta-show. Hoje na cidade, a gente não é uma cidade do interior, nós não temos muitos restaurantes. Mas tanto restaurante quanto chefe de cozinha. Então eu dou de presente um kit, ou a pessoa faz uma compra e ganha X porta-shows. Entendeu? Eu dou de brinde para a pessoa. Ou eu posso ir lá no restaurante e falar, olha, a gente trabalha com esse tipo de peça. Infelizmente essa tem esse problema. Eu mostro, quando eu vou lá fidelizar um cliente, eu mostro. Mas a parte de dentro, olha só, é perfeita.
Vamos trabalhar junto? Vamos, olha aqui, ó, experimenta isso na sua mesa e vê o que seu cliente vai falar, entendeu? Outra forma é, eu não preciso chegar e falar que esse tom não era o tom de verde que eu queria. Simplesmente não passou no meu controle e não faz parte do conjunto que deveria ser, entendeu? Essa cor está fora da minha especificação, da minha paleta de cores. Mas ela pode ser um brinde especial para um cliente que vai amar estar recebendo essa peça e vai utilizar essa peça para outra finalidade, né? Então isso daí é a forma de eu estar fidelizando um cliente já existente, um cliente que eu já tenho. Ou ir lá num restaurante e cativar, né? Pegar o cliente pela primeira vez, aí eu posso estar mostrando isso daí, né? Bem, então até aqui eu falei de peças LD, né? E como que a gente pode conseguir a fidelização de um cliente usando as peças que estão lá com defeito. E uma outra coisa, né? Que a gente vem sempre falando é como você pode ter um diferencial competitivo, né? E até dobrar, né, o seu faturamento, dobrar as suas vendas, né? O faturamento, vamos dizer assim, o dinheiro entrando, né? Porque olha só, é diferente eu ter um vasinho, esse está nascendo aqui ainda, são bebezinhos, né, de suculentas, mas uma peça queimada numa cerâmica rústica. Aqui eu tenho ela no raku, né? Uma plantinha no raku, e eu tenho uma plantinha num vaso já com a pintura, né? Com o etsuke, então com a pintura decorativa na cerâmica. Então, é lógico que o raku a gente sabe que tem um custo baixo de queima, né? Apesar de que eu assustei com o preço do gás essa semana, porque essa semana eu tive que comprar gás para o raku, veio aquele choque assim, já tinha tempo que eu não comprava. Mas mesmo assim o raku continua sendo uma queima, vamos dizer assim, de baixo custo, apesar de ser, eu falo aqui no ateliê que o raku é a queima mais sofrida para o ceramista, para o meio ambiente e para a peça de cerâmica, né? Então é uma peça sofrida, né? E a peça rústica, ou a peça que não foi esmaltada, só está queimando em alta, né? Então essas duas aqui, essa não levou esmalte, não tem decoração nenhuma. Essa, a matéria-prima para fazer e a queima é muito mais barata, né? A gente tem o desgaste físico da gente, quem faz raku aí sabe da história. E aquela que foi com duas queimas, né? O biscoito, esmalte e a pintura. Então com isso aqui, né, só de colocar um verdinho, né, vamos colocar assim, vocês estão vendo que a mesa hoje está com algumas plantas, né? Porque eu quero falar disso também, do aproveitamento e da história que eu estou querendo fazer aqui no ateliê, de montar o ateliê verde. Então, como que eu vou dobrar o meu faturamento? Tá, eu tenho um copo branco, vamos supor, eu vou vender um copo branco, ou um bol, ou uma peça que tenha apenas esmalte, ok? Essa daqui, por ser esmalte cristalino, ela já é o dobro também. Mas uma peça com um esmalte comum, ela tem um valor X, né? Se eu faço a decoração, a pintura decorativa, eu já vou colocar um grande percentual aí, 50%, 60% e até 100%. Por isso que eu falo que você pode até dobrar o seu faturamento com a pintura decorativa, né? Então eu tenho uma peça aqui, né? Uma peça com uma pintura decorativa e eu quero utilizar essa peça, né? Eu vou fazer nessa daqui porque além dela ser uma pintura decorativa, essa peça durante a queima, ela apareceu a trinca que tinha no biscoito. Ela é imperceptível, né? Quem está vendo o vídeo não vê a trinca. Se eu fizer aquele teste do petelecozinho, né? Ela tá
com o som de que não está quebrada. Ela não está quebrada, mas a gente consegue ver por dentro uma trincazinha pequena. Aí eu falo, não vamos vender essa peça não, ela está muito bonita e tal, mas eu não quero vender essa peça. Poxa vida, essa peça ela foi feita em porcelana, né? E aí o que eu vou fazer com ela? Eu vou colocar aqui um pouquinho de substrato, de suculenta. Aí sabe a peça da vizinha? Infelizmente a minha vizinha não vai receber essa peça. Estou com um martelo aqui. É bom que a gente faz ao vivo para vocês verem como que eu faço aqui. Então eu pego uma peça já de biscoito, que para mim não vai ter utilidade. Tem outra coisa. Biscoito é útil sim, muito útil no ateliê, para a gente testar escorrimento de esmaltes novos. Então algumas eu separo para mim, para fazer teste de escorrimento, tá? Mas aqui eu estou quebrando em pequenos caquinhos, certo? Chega. Eu tenho caquinhos mais ou menos desse tamanho, tá? Eu vou colocar aqui no fundo, fazer uma drenagenzinha da minha suculenta, tá? Vou colocar mais um pouquinho de substrato, Eu tenho uma bromélia que nasce aqui no ateliê, eu ganhei essa muda de uma amiga, e é muito engraçado que é uma bromélia. Gente, essa bromélia aqui, ela nasce em qualquer lugar. Ela brota, né, em qualquer lugar. Até dentro do aquário eu já tive ela. Só na casca do coco ela fica legal. No vasinho com terra, plantada no jardim, ela fica muito legal. Então você tem que achar uma planta que combine com a sua peça, ou que tenha a ver, e que seja de baixo custo para você. Essa bromélia aqui, ela sai de graça para mim, todos os meus alunos já têm muda dessa bromélia. Eu acho que o bairro inteiro, aqui minha rua inteira já, porque ela nasce assim perto do meu portão que dá para a rua, aí costuma sair muda dele. Aí de vez em quando eu passo lá e já não tem mais aquelas mudas. Quer dizer, alguém que faz caminhada na rua, né, leva a plantinha. Olha como que mudou. Olha a diferença dela. Olha como que mudou. Então eu tenho, né, uma broméliazinha plantada num copo, né? E isso daqui eu já posso dobrar o valor, né? A bromélia saiu para mim de graça. Eu falei que isso daqui eram as bebezinhas, né? Eu faço os brotos mesmo, né? Da suculenta. Tá aí na internet, gente, YouTube, como fazer muda de suculenta. É só a folhinha, né? Todo mundo agora está plantando suculenta. Eu fiz parceria com uma pessoa, eu poderia até aprender também. Eu andei fazendo uns cursos online aí, né? Pelo YouTube também, de como fazer macramê. Mas eu não sei quanto a vocês, quem tem tempo, quem não tem. Peraí, deixa eu tentar encaixar aqui. É complicado falar e fazer as coisas. Meu cérebro tem um certo limite. Eu sou complicado. Aqui. Então, eu poderia muito bem eu ter feito um curso pelo Pinterest de macramê, eu mesmo ir lá fazer o meu macramê, eu ia gastar só com barbante, mas quem tem ateliê de cerâmica sabe que, infelizmente, a gente não tem muito tempo para isso não, ou é uma coisa ou outra, né? Então eu encomendo o meu macramê e olha aqui, olha como que uma peça que estava descartada, porque estava com uma trinca, valorizou. A gente sabe que ela está trincada, se quiser, pode até falar para o cliente, mas a trinca não aparece do lado de fora, não é uma trinca que vai vazar água, é aquela trinca que dá
quando a peça no biscoito ela trinca na segunda queima. Ela estava com uma pré, nem sei se existe essa palavra, né? Uma pré-trinca, ou uma disposição a ser trincada durante a segunda queima. E ela trincou, mas o próprio esmalte já... Eu vou tirar daqui, senão ela não fica em pé, eu não tenho um lugar aqui atrás de mim para de pendurar. Mas isso daqui eu já de penduro lá na minha garagem, de penduro na minha janela, né? Então elas ficam assim já de pendurada no macramê, tá? Eu só tirei o macramê porque eu não tenho um lugar aqui de pendurar. Então, se você tem a disponibilidade, tem jeito com plantas, né? É legal você estar fazendo as mudas, né? Aqui eu tenho que pegar meu óculos, só um minutinho. Eu brinco aqui no ateliê que eu não consigo falar e nem escutar sem o óculos. Então, às vezes eu não escuto se eu não estiver usando óculos. Bom, eu tenho aqui num vasinho o meu viveiro, meu berçário, meus filhotinhos. Então eu posso pegar um filhotinho, né, de suculenta, pegar um copinho com o mesmo tipo de trinca que tinha naquele lá. A trinca que apareceu depois. Só que essa daqui, a trinca aparece do lado de fora. Então eu já não gostei dela não. Deixa eu achar uma outra aqui. Essa daqui que foi antes da pintura, tá vendo? Essa daqui tá sem a pintura, né? Eu vou fazer a mesma coisinha. Coloco lá um pouquinho de substrato. Caquinhos de cerâmica. Esse caquinho aqui tá muito grande, eu vou quebrar ele mais. Pronto, quebrei em 3 pedacinhos miudinho, porque o copo é pequenininho. Coloco mais um pouquinho de substrato. Gente, eu não sou de floricultura, não sou florista, tá? Então eu não faço substrato. E praticidade, mesma história. Você já pensou se eu fosse parar de fazer cerâmica para sentar lá 1 hora, 2 horas para fazer o macramê? Enquanto isso, minha peça está secando. Não tem tempo para isso, não. Então, eu não faço substrato. Eu vou lá na floricultura e compro pronto. Tá bom? Não adianta me perguntar aí, que substrato você faz? Quanto por cento de areia? Quanto por cento disso? Não faço a mínima ideia. Então, eu vou lá agora com uma pincinha e vou pinçar daqui do meu viveiro umas 2 mudinhas, tá? De suculenta. Vou tirar isso aqui da frente, para vocês verem o que eu estou fazendo. Não sei se vão conseguir visualizar, mas vamos lá, vamos tentar, né? Eu peguei uma pecinha, peguei a suculenta, estou colocando ela aqui, bonitinha, mudinha dela. Para esse vasinho, eu vou colocar 2 mudinhas. Com a raizinha. Bonitinha, cavo um buraquinho, venho com a pinça, coloco ela lá, tá? Bonitinho. Aí, mostrando, né, a pintura, né, já que nós estamos falando também da pintura decorativa. Aí aqui eu tenho pedrinhas branquinhas, eu venho, coloco as pedrinhas em volta, patati, olha só como que muda todo o visual, né? Então, isso serve para 2 coisas. Uma é aquela fidelização do cliente, tá? Você ter o seu cliente. Imagina, chega um cliente aí no seu ateliê, faz uma compra de, sei lá, você coloca um mínimo, tá? 100, 200, 300 reais. Cliente que comprar 200 reais, que comprar 300 reais, ganha um vasinho de suculenta com uma pecinha como brinde, entendeu? Aí você vai lá no seu jardim do ateliê, né? Onde você vai ter o seu viveiro de suculenta, de bromélias, seja lá o que for.
Não me perguntem o nome dessa bromélia, porque eu não sei, eu ganhei ela, mas é uma bromélia super legal, porque ela brota assim rápido e ela aceita qualquer tipo de substrato e ambiente. No sol ela fica avermelhada, na sombra ela fica verdinha. Pronto, plantei lá naquele vasinho, no copinho de saquê. Vou lá nas minhas pedrinhas branquinhas, seixos rolados, pedra. De repente você tem aí no seu ateliê aquele fio de espato que não deu certo, que você ganhou ou comprou de amostra, e que o fio de espato não funcionou bem, ou um quartzo, né? Coloca aqui, fica tipo uma areinha. Mas tá aí. Quer dizer, nós agregamos valor em peças que estavam paradas no estoque, que tinham defeito, né? E que vai ser um mimo, vai ser um agrado para aquele cliente, né? É o cliente que comprou uma peça que já veio com a pintura, onde você já pode ter dobrado o seu valor aí, e ainda ganha um vasinho, você está fidelizando novamente aí, né, o cliente. Isso daqui também é interessante, eu vou falar disso aqui também. Isso aqui é um copo, é um modelo de copo que a gente tem aqui no ateliê. É o nosso copo de chá, é um modelo de copo que na verdade ele não é um copo de chá. Aqui no Brasil eu vendo como sendo copo de chá ou copo de café. Lá no Japão ele é usado para poder comer um tipo de macarrão gelado, né? É onde a gente coloca o soba, um macarrão, né? Ele vem frio e aqui dentro fica um molho. Então a gente pega o macarrão, coloca aqui para poder comer. Mas mesmo no Japão agora ele está sendo usado lá em Arita, né? Ele está tendo uma ressignificação, está tendo uma releitura do uso do soba copo, né? Que é como é chamado, né? Soba copo. Então o soba copo ele está sendo usado para tomar vinho, beber cerveja e etc. E olha que detalhe interessantíssimo, ele tem um tamanho especial, tá? É como se fosse uma medida pré-definida. É essa medida, é este formato. Ele não pode ser, por exemplo, comprido e fininho. Ele é isso aqui, é um design tradicional japonês, né? E olha aqui que interessante, é que ele cabe direitinho aquele vasinho que a gente compra de floricultura. Então, de repente, você não tem a mão boa para plantar, você vai lá na floricultura do seu bairro, você pode comprar aqueles vasinhos de plástico, né? Feinho, né? Esses copinhos, esses vasinhos feinhos assim de plástico. Não, esse já é para outra coisa. Para esse aqui que eu ia mostrar. Olha aqui. E você agrega valor, né? Porque você tem aí uma planta já no vasinho, se você não tem aquela, que a gente brinca, né? O dedo verde, né? Se você não tem habilidade para planta, vai lá, compra, deixa no vasinho, não transplanta, deixa no vasinho e tá lá, né? Algumas pessoas me perguntam sobre o furo, né? A gente sabe que dependendo da peça, dependendo do tipo de argila que a gente usa para fazer a peça, é praticamente impossível furar com uma broca, até mesmo a broca de vidia, tem que ser com uma broca de diamante, né? Então, vamos dizer aí que seja impossível da gente furar. Por isso, os caquinhos de biscoito lá dentro. E na hora de molhar a planta, você educar a sua pessoa. Então, assim, eu falei antes aqui que eu não tenho floricultura, eu não sou florista, né? Mas você tem que ter um básico, uma noção básica. Então, por exemplo, eu sei que isso aqui é uma bromélia, a bromélia não precisa ser encharcada de água, eu posso pegar um borrifador e todo dia de manhã
Gente, o que dá mais trabalho no ateliê de cerâmica não é fazer a cerâmica, sabe o que que é? Molhar as plantas que tem no ateliê, porque as plantas ficam espalhadas pelo showroom e a gente gasta quase que uma hora e meia só molhando as plantas. É aquele momento também de distração e tal, né? Então, precisa ter o furo? Não. Molha, borrifando, e lembrando que a cidade onde eu estou aqui, né, que é Governador Valadares, é uma cidade quente. Então, eu molho aqui dia sim, dia não, tá? As suculentas e as bromélias. Plantas maiores, é claro, a gente vai até com a mangueira lá no jardim, tá bom? E isso pode ser feito de forma geral para todo tipo de planta, né? A tal do dinheiro em penca, né? A gente pode plantar, pode colocar dentro de outras plantas e assim por diante, né? O tipo de copo, né? Essa daqui é da pintura, né? O esmalte que eu utilizei aqui é um esmalte muito corrediço, a gente vê um esmalte muito fluido, a gente vê pela base aqui que fez até uma voltinha aqui assim, deu uma voltinha que o esmalte escorreu e acumulou. Aí o desenho também, a pintura, veio descendo. Só que por incrível que pareça, tem gente que ama esses borrões, essas manchas, e acaba virando um efeito também. E da mesma forma eu posso utilizar colocando os caquinhos de cerâmica, né, de biscoito lá dentro, fazendo o meu... Aqui eu já não coloquei o substrato na base, eu coloquei direto o caquinho, porque eu vou plantar um outro tipo de suculenta, né? Então eu já tenho um copo que ele tem uma boa aceitação, né? Ele não é um LD, né? É uma peça que simplesmente, né? A tinta escorreu. Então o defeito, o LD dessa peça aqui é a gente não conseguir visualizar a flor que foi pintada. E eu posso vir com uma suculenta, né? E transplantar essa suculenta com muito amor e carinho, com jeitinho, né? A gente transplanta essa suculenta. Eu gosto de jogar para o lado, eu não gosto muito de centralizar ela no meio do vaso, não. Porque aí eu posso vir com outro tipo de suculenta e no meu vasinho, então, eu vou ter duas suculentas diferentes, né? Com as nossas pedrinhas brancas. Aqui no caso eu estou usando a pedrinha branca, né? Porque é o que eu tinha hoje aqui, tá? Mas de vez em quando eu vou em floricultura, uma distribuidora, e a gente olha o que eles têm lá e tal, e eu estou sempre procurando novidade. E às vezes passa gente mesmo que está fazendo caminhada na rua, está andando, vizinhos, ou pessoal que faz caminhada. E eu moro num bairro mais afastado, então tem gente que faz caminhada por aqui, assim. E vê na vitrine, na verdade não é na vitrine, né? Vê o lado de fora lá do ateliê, vê o showroom e pergunta se é floricultura. As pessoas ficam sem entender. É muito engraçado, né? Quem não sabe que aqui é um ateliê, mesmo estando escrito lá na placa do lado de fora. Mas olha só, como que já deu outra vida, tá vendo? Então eu tenho o valor agregado da pintura e eu tenho o valor agregado de uma suculenta que eu cultivei aí no meu jardim, né? No meu, como é que fala? Meu berçário de suculentas. E eu vou jogar só um pouquinho de água para ela ficar feliz aqui e pronto. Às vezes as pessoas perguntam de quanto tempo você molha? Molha quando lembra. Uma amiga minha, as suculentas dela são lindas. Aí eu perguntei para ela como que ela fazia para ficar bonita. Ela falou que deixa ela sofrer. Ela esquece da água e de vez em quando só que ela vai lá e molha as plantas, né?
Então, hoje eu queria falar são duas coisas, né? Eu vou dar uma paradinha rapidinha aqui agora para abrir espaço, porque agora nós vamos falar sobre montar pequenos kits, pequenos mimos ou presentes para você também estar cativando o cliente, tá bom? Então eu vou dar uma paradinha de 1 minutinho e já volto, tá? É o tempo de eu limpar isso aqui. É muita coisa para tirar da mesa e para pôr na mesa. Mas vamos lá, vamos continuar aí. Como que a gente pode fazer para dobrar o nosso faturamento, né? Para que a gente consiga o dobro do nosso faturamento fazendo a mesma quantidade de peça praticamente, né? Como que é isso? Agregando valor. No caso aqui, nós estamos agregando o valor, tendo como valor agregado aí a pintura decorativa na cerâmica, ou que a gente está chamando também de cerâmica decorada, tá bom? Ela pode ser tanto utilizada no dia a dia, peças utilitárias, como peças de decoração, tá? No outro vídeo, vocês que estão seguindo a gente, nós já falamos sobre decoração, que o pessoal, tem muita gente que coloca pratos na parede e etc. São os usos decorativos, né, da cerâmica. E agora, com a história das mesas postas, arranjos em mesa para poder estar combinando uma coisa com a outra também, é interessante a gente pegar peças que possam estar combinando uma com a outra. Aqui eu peguei peças aleatórias, tá? Vocês vão ver que foi aleatório, mas nem tanto, né? Porque, por exemplo, eu peguei propositalmente um vaso que tem aqui uma pintura de uma helicônia. Ele pode ser usado um prato para petiscos, para uma salada, pode ser um prato de refeição, esses pratos aba reta, apesar de que eu prefiro o prato aba reta com a aba um pouquinho mais baixa, tá? Esse aqui eu gosto mais dele para refeição, esse daqui como para servir alguma coisa. Na pintura etsuke, ou na pintura decorativa que a gente utiliza aqui no ateliê, eu sempre faço o balanço, o equilíbrio, deixando uma área em branco, tá? Nós temos vídeos também aí nos nossos canais falando do equilíbrio, falando do balanço da pintura com o objeto, como distribuir o desenho no objeto de forma harmoniosa. Ou seja, aqui metade está pintado e aqui a metade não está pintado. Eu poderia usar aqui para colocar alguma coisa, um outro enfeite, alguma coisa assim. Então, o que eu pretendo fazer com isso aqui? Essa daqui é uma jarra, tá? Que a gente fez em pintura em alta temperatura, com um esmalte que a gente estava testando aqui, um esmalte bem corrediço, né? Esse esmalte acabou tornando um esmalte mais instável, então a gente não utiliza ele aqui no ateliê. E eu tenho, tá com folha seca aqui dentro, eu tenho ele com o mesmo vaso, né? Com a pintura, e eu tenho um menor, cadê? Em branco, sem nada, tá bom? Então eu posso escolher o vaso sem nada, para estar compondo aqui, né? Ou um vaso com uma pintura. Como aqui dentro é uma helicônia pintada, eu acho que um vaso com a camélia não vai combinar bem. E sim, um vaso em branco, né? Na verdade, este é um copo. Eu acabo de transformar, batizei esse copo de vaso, né? Então eu posso pegar aqui minhas plantas que ficam aqui. Esse arranjo aqui é um ikebana fake, tá bom, gente? Isso aqui não é um ikebana. Eu simplesmente cortei as minhas folhas de espada de São Jorge para poder brotar mesmo e coloquei aqui na água, tá? E fui agora lá no meu jardim, colhi as helicônias e coloquei aqui dentro
as helicônias que eu tinha. Então, eu acabo de fazer, aqui dentro tem água, estou colocando um pouquinho d'água. Então, eu já tenho um prato que pode servir para um serviço mesmo de culinária. Eu posso vir com planta misturado com um petisco qualquer aqui, ou colocar lá na mesa, aonde vem os pratos com o mesmo motivo, né? De repente você vai servir aqui dentro uns tapas ou uma torrada, alguma coisa, e aí a gente pode escolher, né? Os copos que a gente tem, copo de chá, um copo que vai combinar com esse aqui para estar colocando o molho aonde a pessoa vai pegar e vai colocar. Isso depende muito, né, gente, do gosto de cada um, da composição, da harmonia mesmo de cada pessoa, né? Esse daqui é aquele mesmo desenho daquele copo que eu fiz o arranjo com o floral. Então imagina que você pode ter os copos na mesa com o mesmo motivo e aquele vasinho pequenininho no centro da mesa lá, né? Na hora que for montar uma mesa posta. São pequenos objetos, pequenas coisas que a gente pode estar montando, né? A composição utilizando uma saladeira com um prato, com um copo. Um copo pode virar um vaso, né? E assim por diante. Esse daqui, por exemplo, da camélia, que tem as camélias. Eu posso pegar, por exemplo, as folhas secas, né? Flores secas, colocar, eu já tenho aí, olha aí, ó. Não sei se está dando para me ver, eu estou aqui assim no cantinho, olha. Então, a gente consegue fazer aí um arranjo bem bacana, né? E isso aqui dá o quê? Dá um visual que o cliente vai ver as várias utilizações, que você pode utilizar o mesmo vaso para um arranjo de flor seca, um arranjo com flores vivas, pode ser utilizado num serviço, né? Pode usar para poder plantar a suculenta e etc. E isso a gente está agregando valor aí ao nosso trabalho, né? Uma outra coisa que pode ser feita também são pequenos objetos para poder cativar o cliente. E que esses pequenos objetos podem virar, sim, até uma linha, uma coleção. Por exemplo, eu andei testando aqui fazer micro vasinhos, né? São mini vasinhos, parece quase que um dedal, né? Antigamente aí o povo que costurava usava dedal. Nem sei se existe isso mais para comprar aí, né? Mas são vasinhos que a gente chama aqui de vasinho dedal. Ele é lógico, é maior do que um dedal, né? Mas são vasinhos que a gente pode colocar aí temperos. Eu posso colocar um salzinho, ou um sal com curry, um sal com orégano, um salzinho com um sal trufado. Essa linha gourmet, eu posso montar uma linha gourmet dentro de um prato, né? Então eu posso ter um prato ou uma travessa compridinha para a gente estar montando aí o serviço. Outra coisa, brindes e lembranças, né? Vamos colocar assim, né? Souvenir para cidades turísticas, por exemplo. Quem mora aí em cidades turísticas, né? Cidade histórica. Aqui eu me inspirei em Ouro Preto, cortei plaquinhas de porcelana, elas não estão esmaltadas. Eu peguei a plaquinha de porcelana e só pintei com temas de cidadezinha, desenhei, né? Bem mal riscadinho, bem assim, traço solto, né? Sem aquela precisão do desenho, né? Mas lembrando que isso aqui é na porcelana. Eu ainda estou pensando agora que da agora para frente é que vem a ideia. A ideia surgiu. Agora o que eu vou fazer com ela eu ainda não sei. Mas por ser translúcida, eu posso montar ela dentro de uma caixinha e jogar um LEDzinho aqui por trás, né? É um presente legal. Ela pode virar uma lumináriazinha, um porta-vela e N coisas, né? Aqui já na argila comum também,
porque teve uma época que eu vendi muito quadrinhos pequenininhos, de lembrança, e a pessoa fazia composição desses quadrinhos, em volta era madeira, madeira laqueada, e a gente fazendo esse tipo de souvenir, que também é aquela história de você estar dando como brinde. Tem um vídeo que eu falo do cliente, né, a relação do ceramista com um cliente, né, e que é legal, vamos supor, você está oferecendo em lojas como tag. Então imagina você pega uma plaquinha dessa aqui, né, que a gente abre na plaqueira lá rapidinho, né, faz um furo, passa um sisalzinho, uma cordinha de seda, vai de pendurado numa sacola, já é o tagzinho. Quem ganhar, o comprador da loja de roupas X, já vai gostar também de estar ganhando um brinde desse aqui, né? Então, assim, é aproveitamento e reaproveitamento de coisas que nós temos. Isso aqui foi com sobra, né? Sobrou argila lá, eu misturei e tal. Aquelas aparas que ficam quando a gente abre placa, então a gente está otimizando o tempo. Então, quando eu abro uma placa, eu faço a peça que tem que ser feita na placa. Agora, todas as beiradinhas, o que dá para aproveitar, a gente está tentando aproveitar ao máximo, né? Isso otimiza o tempo da gente e com a pintura, com o desenho, vai agregar mais valor àquela minha plaquinha e que aonde eu vou ganhar o quê? Vou ganhar um retorno financeiro melhor também, né? Linha de acessórios para o corpo, né? Ou bijuterias. Eu achei engraçado alguém falar, né? Semi-joia. Semi-joia não existe. Ou é a joia ou não é. Não existe uma semi-virgem, né? Então, é uma joia em porcelana, né? Ou uma bijuteria, né? Aqui a gente chama de joia em porcelana, mesmo sendo com couro, né? Então a gente tem a pintura sobre vidrado aqui numa peça de porcelana que feita com sobra de aparas lá na hora da placa, né? Mas o principal que eu queria estar conversando com vocês nesse vídeo de hoje é exatamente este aproveitamento de peças que nós já temos e que podemos ter, no caso das placas, e que a gente não sabe o que faz com ele, né? Então nós podemos estar montando kits para presentear o cliente. Aqui no ateliê eu não vendo planta, Então é um ateliê que venda planta, que vende já o vasinho com a planta. Eu prefiro estar doando ao cliente um vasinho pequenininho, né, dependendo do valor da compra e tal. O cliente sai satisfeito, gente, né? Então é satisfazer o cliente de alguma forma. E até mesmo a sugestão. Olha, se você levar este prato, que tem uma orquídea, ela está meio apagadinha aqui a orquídea, eu já falei desse prato em outro vídeo. E de repente um copo que tem o mesmo tom do verde, ele já vai combinar. Então é você mostrar para o cliente o que você tem no ateliê e que uma coisa combina com a outra, sempre está combinando, porque é o seu traço, é a sua linha, são as cores que você está utilizando, né? Então isso tudo faz com que a gente consiga agregar valor ao nosso produto, tá bom? Então, com isso, além de agregar valor, né? É o que a gente está sempre repetindo, né, para vocês, é que é um diferencial competitivo, né? A pintura acaba sendo um diferencial competitivo, porque nós não estamos utilizando o mesmo esmalte comum comercial que todo mundo usa. Então nós temos um esmalte com um valor agregado, então nós temos um diferencial competitivo, que é o desenho, e com a pintura decorativa, você consegue até dobrar o valor do seu produto, né? Seja apenas com a pintura e já pensou a pintura com outro valor, né? Então você consegue dobrar aí o seu rendimento, vamos colocar assim, né?
a sua fonte de renda, assim, o montante que entra aí, né, no seu ateliê vai ser bem melhor, né? Então vamos fazer coisa diferente, sair do comum, do que todo mundo faz. Está todo mundo usando os mesmos esmaltes, as mesmas queimas. Tem gente utilizando muito forno compartilhado, é ótimo usar forno compartilhado. Quem dera eu aqui na cidade, quando eu cheguei em Valadares, pudesse ter um forno compartilhado. Não tinha, como ainda não tem ninguém que trabalha com alta temperatura aqui, né? Então tem que ser eu sozinho. O diferencial do meu aqui é a pintura decorativa, tá bom? Então hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Espero que tenham gostado aí. Continuem seguindo a gente aí nas redes sociais. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Nós estamos começando uma nova série de vídeos, tem muita novidade vindo por aí, tá bom? E deixe o seu like, deixe a mensagem, façam perguntas, tá? Deixem comentários, que isso é muito interessante pra gente, até para servir como inspiração para a produção de novos vídeos, tá bom? Até mais então, até a próxima. Tchau, tchau.